Olá, turma! Nós vamos aprender um pouquinho agora sobre estatística e os seus conceitos iniciais, ok? O que vem a ser aqui estatística? O que acontece? É uma coleta de dados para serem analisados. Então, existe uma pesquisa, uma coleta de dados referente a um assunto e esses assuntos serão analisados, né? Esses dados que são coletados são analisados. Então, tem alguns conceitos iniciais, algumas palavras que aparecem em estatística, como, por exemplo, população e amostra. O que vem a ser população e amostra? População é o todo e amostra é uma parte. Por exemplo, assim, está acontecendo uma pesquisa para as eleições de prefeito de São Paulo. O que acontece? Eles não, a hora que eles fazem a pesquisa e falam fulano de tal tem 20% de intenção, Beltrano tem 30%. Como que eles chegam a isso? Ele entrevistou todo mundo, perguntou para todo mundo em quem que vai votar? Não. O que ele fez? Ele tem uma população, né? Tem todas as pessoas que poderiam ser entrevistadas, né? Que seria o todo, mas ele entrevista só uma parte. Então, essa parte que foi entrevistada é a amostra. Se ele está fazendo uma pesquisa onde todo mundo foi entrevistado, tá? Todo mundo foi entrevistado, o que vai acontecer aí? Quando isso acontece, você tem uma pesquisa aí que é conhecida como censitária, tá? Porque você pesquisou com todo mundo. Quando você tem uma pesquisa que é uma parte só, é conhecida como amostral. Tá? Foi feita uma pesquisa e por amostragem chegou a tanto. Agora, se entrevista todo mundo, aí sim é uma pesquisa censitária, ok? Como eu falei para vocês, né? A estatística faz o quê? A coleta de dados, e dessa coleta de dados acontece uma análise da pesquisa. Toda pesquisa nós vamos ter que pegar e criar uma tabela para essa pesquisa. Essa tabela vai ter uma variável. O que vem a ser essa variável? Variável é o objeto de estudo. Sobre o que você vai estar pesquisando? Vamos lá, você está pesquisando sobre lesão. Quantas pessoas tiveram lesão fatal, severa, moderada, pequena? Você está pesquisando sobre quantidade de caloria numa refeição. Então, o nome que você dá à sua pesquisa, essa é a variável. Essa variável, ela pode ser qualitativa e quantitativa. Qualitativa já vem do quê? De qualidades, né? Adjetivos, como eu falei para vocês. Classificação de uma lesão. Fatal, severa, moderada, pequena, é o quê? Uma variável qualitativa. Se eu coloco lá para você quantidade de alunos numa classe, aí já não é mais qualidade, é quantidade, quantitativa. Então, é uma variável quantitativa. Se eu tenho lá desfechos de uma doença, curada, não curada, isso é o quê? Uma pesquisa qualitativa. Então, quando eu estiver falando em qualidades, em adjetivos, eu vou estar falando em qualitativa. Quando eu estiver falando em quantidade, eu estou falando em uma pesquisa quantitativa, uma variável quantitativa. Outra palavra que aparece é a palavra rol e amplitude. O que é rol na estatística? Rol é você colocar em ordem crescente ou decrescente a sua pesquisa. Um exemplo aqui. Eu vou lá e pesquiso algumas notas de alguns alunos. Então, eu entrevistei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, ok? Esses 8 alunos tiraram essas respectivas notas aqui. Se eu pegar essas notas aqui e colocar elas em ordem crescente, do menor para o maior, como é o caso que está aqui, ó, 2, 3, 4,5, 7, 7,5, 8, 8 e 9, eu estou colocando em ordem crescente ou decrescente, no caso aqui eu coloquei crescente, eu estou organizando, é o rol, ok? E amplitude? Amplitude, variação dos dados, seria o quê? Subtrair
o maior número que você encontrou na sua pesquisa do menor. Então, se eu olhar aqui para as notas, quando eu coloquei em ordem, eu já vi, ó. Qual que é a maior nota? 9. Qual a menor nota? 2. Então, para achar a amplitude, eu faço o quê? A maior nota menos a menor nota. Isso, para mim, é a amplitude de dados, ok? Isso aqui é conhecido como amplitude de dados. O maior menos o menor. Achei a amplitude de dados. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Como organizar os dados em uma tabela? Como que a gente organiza? Como que a gente faz a nossa tabela? Então, nós temos o seguinte. Como organizar dados em tabelas? Primeiro, atribuímos um título à tabela, que explique o assunto abordado. Como eu falei para vocês, isso daqui é a variável. É sobre o que a sua pesquisa? Escrevemos em cada coluna o tipo de informação que ela transmitirá, ok? Como, por exemplo, aqui, ó, preferência esportiva é a minha variável, ok? Em cada coluna aqui, eu vou colocar aquilo que eu estou querendo transmitir. Qual é o esporte? Quantas pessoas? Isto em porcentagem. Segundo. Terceiro, preenchemos as colunas com as informações, dados de que dispomos. Então, temos aqui. Vamos lá, entrevistamos alunos. Entrevistamos quantos alunos? 40 alunos. Quantos gostam de voleibol? 16. Quantos gostam de basquetebol? 24. Isso, para mim, é conhecido como frequência absoluta. Frequência absoluta é conhecido quando eu faço esse tipo de levantamento aqui. E frequência relativa é transformar isso aqui que eu pesquisei em porcentagem. Como que eu faço isso? Então, eu tenho lá que 40 alunos vai corresponder ao 100%, ao total. Aí, eu tenho o seguinte, se 40 alunos corresponde a 100%, 16 alunos vai corresponder a quanto por cento? Faço uma regrinha de 3 aqui simples. Multiplico em cruz, tenho que x é igual a 40%. Faço a mesma coisa para os 24. 40 alunos corresponde a 100%. 24 alunos vai corresponder a quantos por cento? Então, o que eu faço? Multiplico em cruz. Chego em 60%. Então, eu tenho que voleibol, 40% pratico. Gostam. Basquetebol, 60% gostam. Ok? A gente costuma dar todas as informações em estatística em forma de porcentagem. Nós temos em estatística também intervalo de classes. O que vem a ser esse intervalo de classe? Ele é representado por esse símbolo aqui, ó, intervalo de classe. Que ele vai separar essa pesquisa de uma maneira em forma de intervalos, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui, ó, a altura dos alunos. Fiz uma pesquisa aqui com os alunos e tenho a altura de todos os alunos aqui, ok? Então, a minha variável é a altura dos alunos. Pesquisa, tá todas aqui. 1,48, 1,50, 1,50, 1,51, 1,51, 1,53. O que eu fiz aqui, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu já deixei a minha pesquisa aqui, ó, em ordem. Ela já tá toda em ordem, indo do menor até o maior. Então, já fiz o rol aqui. Deixei a pesquisa em ordem, ok? Então, primeira coisa é fazer a pesquisa, colocar em ordem, que é o rol, organizar. E depois a gente vai fazer o quê? Após a gente fazer o rol, colocou em ordem, o segundo passo é a gente calcular a amplitude de dados. Então, primeiro passo, organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Em seguida, a gente tem o quê? O segundo passo, que é a amplitude de dados. Como que a gente faz a amplitude de dados? Verifica o maior e o menor valor e determinar a diferença. Se você achar a diferença, você tem a amplitude de dados. O maior valor na tabela de altura é 1,82 e o menorzinho é 1,48. Faço aqui uma subtração, 1,82 menos 1,48, 0,34. Isso aqui é uma amplitude de dados, ok? Terceiro passo,
Dividir o valor encontrado no item anterior por um número conveniente de intervalos, que serão os agrupamentos das alturas. Então, o que ele quis dizer aqui, ó? Eu vou montar uma tabela, ok? Essa tabela, ela vai ter aqui classes. Essas classes serão divididas em quantas? No caso aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Em 5 classes. Se eu vou dividir em 5 classes, o que eu faço? Eu pego a minha amplitude de dados, 0,34 que eu achei aqui, e divido pelo número de classes que eu vou querer. 0,34 dividido por 5. Deu 0,068. Isso aqui que eu fiz é chamado de amplitude de classe. Amplitude de classe, ok? O arredondamento aqui, faço um arredondamento de 0,068 foi para 0,07. Arredondei, ok? O que eu faço com essa amplitude de classe? Eu vou usar para a gente começar a montar. Então, agora vamos ver aqui como que nós construímos a nossa tabela com diferentes classes. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Altura, 1,48 m até 1,55 m. Como que surgiu isso daqui, ó? Nós vamos pegar o que nós tínhamos lá, que foi a amplitude de dados, dividimos por quantas classes nós vamos fazer, 5, arredondando deu 0,07. Eu sei o quê? Que na minha tabela, primeira altura era 1,48 m e a última 1,82 m, ok? Então, nós vamos fazer o intervalo de classes, que vai de 1,48 m até 1,82 m. De que maneira? Aqui nós pegamos, então, a primeira altura, que é 1,48 m, e somamos com a amplitude de classe, que foi 0,07, deu 1,55 m. Então, vai de onde? Vai de 1,48 m até 1,54 m, ok? 1,48 ele participa. 1,55 não está fechado aqui, quer dizer que ele não participa. Ele vai participar na de baixo. 1,55 eu somo com 0,07, dá 1,62 m. Então, vai de 1,55 m até 1,61 m. 1,62 aqui embaixo. 1,62 participa, somo 0,07, dá 1,69. Está aqui. 1,69 somo 0,07, dá 1,76. 1,76 eu somo 0,07, 1,83. Então, aqui eu consigo aqui as classes, ok? As 5 classes, de 1,48 até 1,54 m, de 1,55 até 1,61 m, lembrando que esses que estão aqui não participam. Aí, eu vejo, de 1,48 m a 1,51 m, quantos alunos tem com 1,48 m até 1,55 m? Vou na minha tabela, ok? Que eu deixei organizada em ordem crescente e vejo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos, ó. Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 7, porque vai de 1,48 m a 1,55 m. Então, de 1,48 até 1,54 m, 7 alunos. E assim sucessivamente. Faço a mesma coisa para 1,55 m a 1,62 m, 6 alunos. Conto lá na minha tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. E vou fazendo as minhas classes aqui, com as amplitude de 0,07, né? Fiz a frequência absoluta, 30 alunos entrevistados, corresponde a 100%.
Vou fazer os cálculos agora. 30 alunos, 100%. 7 alunos, quantos por cento? Multiplico em cruz, 23,3%. Isso eu faço com todos. Faço com 7, com 6, com 9, com 7, com 1. Acho aqui em forma de porcentagem. Aqui está montado a nossa tabela para depois fazer qualquer construção de qualquer tipo de gráfico, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Estatística também, nós temos medidas de centralidade. O que quer dizer isso? Nós temos a média, a moda e a mediana. São algumas maneiras da gente tirar a média. Então, vamos lá. Começando pela média. Média. O que a gente pode ter como média? Média é a soma dos dados dividido pela quantidade. Exemplo. Eu tenho aqui, ó. 3, 4, 4, 5 e 6. O que eu vou fazer? Somo todas essas notas aqui. 3, 4, 4, 5 e 6. E divido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Divido por 5. Então, eu tenho 22 dividido por 5, 4,4. O que vem a ser a moda? Moda, para mim, é o que mais apareceu. Se eu olhar aqui, ó, nessa pesquisa de dados aqui, ó, o que mais apareceu aqui foi o 4, ó. Moda, então, é quem está na moda. Quem está na moda? Quem apareceu mais? O 4. E mediana? O que vem a ser mediana? Mediana, eu vou ver quem está no meio, olha. Vou separando aqui, ó, foi 2 para cá, 2 para cá. Quem ficou no meio? O 4. Então, isso aqui, para mim, é a mediana. Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó. 10, 15, 20, 25, 35, 35. Qual vai ser minha média? Somo tudo e divido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 140 dividido por 6, minha média é 23,3. E a moda? É quem mais aparece. Vamos ver quem mais apareceu aqui? 10, 15, 20, 25, 35, 35. Quem mais apareceu? O 35. Foi o que mais apareceu. Então, ele é a moda. E a mediana, o que eu vou fazer? Vou verificar quem vai ficar no meio. No caso desse aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, o meio aqui, eu não tenho um central. Esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, era um número ímpar. Quando eu tenho um número ímpar, eu acho bem o centro. Quando eu não tenho um número ímpar de dados, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 números como mediana. O que eu faço? Somo os 2 números e divido por 2, ok? Então, essa é a média, a moda e a mediana. Outro exemplo. Aqui. Então, eu tenho aqui números de alunos por notas, ok? Então, eu tenho lá, quantos alunos tiraram nota 1? 10 alunos. Quantos alunos tiraram nota 2? 15 alunos. Quantos alunos tiraram nota 3? 10 alunos. Quantos alunos tiraram nota 4? 20 alunos. Quantos alunos tiraram nota 5? 20 alunos. Quantos alunos tiraram nota 6? 5 alunos, ok? E aí, eu fiz esse levantamento aqui, ó. Quem está na moda? Qual é a nota que está na moda aqui? Qual é a nota que a gente tem aqui que apareceu? A moda é 4 e 5. Pode ter mais de uma moda? Pode, ó. Nesse caso aqui, são os 2 que mais apareceram, ó. A nota 4 e a nota 5 foram as notas que mais apareceram. Como que eu vou fazer a média? A média aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu tenho o quê? Eu tenho 10 alunos que tiraram nota 1. Então, eu faço 1 vezes 10. 2 alunos que tiraram 15. 2 vezes 15. 3 alunos que tiraram 10, 3 vezes 10, é assim sucessivamente. Então, eu tenho lá a média, 10 vezes 1, 15 vezes 2, 10 vezes 3, 20 vezes 4, 20 vezes 5, 5 vezes 6. Faço a multiplicação, somo e divido por quanto? Pela quantidade de alunos, ó. Tenho 20, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho aqui
20 de novo, ok? Então, eu vou vendo aqui, ó. Eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 20, eu tenho 5. Então, eu tenho 80 alunos aqui. Tem um total aqui de 80 alunos. Então, eu vou dividir aqui por 80. Somo, divido por 80. Tem uma média de 3,5. Essa é a média. E a mediana agora? A mediana aqui é um pouquinho mais complicada. Porque olha quantos números eu tenho. 80 números, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Quantos números 1 eu tenho? 10. Então, aqui eu vou ter 10 números 1. Quantos números 2? Quantas notas 2? 15. Então, vou ter 15 aqui. Quantas notas 3? 10. Quantas notas 4? 20. E assim sucessivamente, ok? Mas aqui já dá pra gente ter uma ideia. Se ele quer a mediana de 80 números aqui, então a mediana vai estar entre o número 40 e 41, ok? Tá? Porque se é 80 é um número par. Então, ele tem que ser para mim a posição 40 e a posição 41. Quem vai ser a posição 40 e a posição 41? Só a gente ver aqui, ó. 10, 15 dá 25, 35 aqui, ó. Aqui já tá na posição 35. Posição 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, a posição 40 e 41, ela é o número 4. Então, o que eu vou fazer? 4 mais 4 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer? Praticar. Praticando, a gente aprende muito mais. Bom estudo!